Essas são as mortes mais importantes em One Piece explicadas. Começando com esse cara aqui que levou 152 tiros e uma bala de canhão no rosto. Edward Newgate é o capitão dos piratas Barba Branca e é conhecido como o homem mais forte do mundo. Mas ele morreu de uma forma brutal, tentando salvar seu filho do governo mundial. Quando Barba Branca foi para Marineford salvar o Ace, isso resultou em uma guerra entre a sua frota pirata e o QG da marinha. Apesar da idade e da doença, Barba Branca dominava a luta, mas no meio do caos da guerra, o velho foi confrontado por ninguém menos que Barba Negra, que era um membro da sua tripulação antes de traí-los e desempenhar um papel significativo na captura do Ace. Após a morte do seu filho, Newgate voltou a sua fúria completamente para o Barba Negra. A batalha entre os dois piratas foi intensa e brutal, mas depois de 152 tiros, 267 feridas de espada e 46 tiros de canhão, antes de morrer, Barba Branca ficou de pé e anunciou ao mundo que o One Piece é real. Cara, essa foi uma morte dolorosa e com certeza marcou toda uma geração de otakus. Mas deixando isso de lado, se esse próximo cara não tivesse morrido, então One Piece nunca teria sequer existido. Gold Roger, amplamente conhecido como o Rei dos Piratas e a única pessoa a ter encontrado One Piece, ele se entregou porque estava com uma doença terminal. Roger sabia que não tinha muito tempo de vida e queria partir por conta própria. Tanto é que a sua execução foi um grande evento. O governo mundial achava que executá-lo assustaria os piratas, mas calma, porque eles não poderiam estar mais enganados. Pouco antes da sua execução, Roger soltou uma bomba, dizendo à multidão sobre o seu tesouro, o One Piece, escondido no fim da Grand Line. Suas últimas palavras então deram início à grande era dos piratas, desafiando qualquer um a se tornar o próximo rei dos piratas. E, enquanto essa foi uma morte importante, esse próximo cara morreu porque literalmente alguém xingou seu pai. Ace era o irmão mais velho de Luffy e também o filho falecido do Rei dos Piratas, Gold Roger. Mas ele só se referia ao Barba Branca como seu verdadeiro pai. Durante a Guerra de Marineford, quando Ace foi capturado, parecia que as coisas poderiam acabar bem quando ele foi libertado durante a batalha, graças ao Luffy e ao Mr. Tree. Mas então, como vocês já sabem, o Almirante Akainu começou a xingar o Barba Branca. Ace, sendo o cara leal e de temperamento quente que era, não pôde deixar isso passar. Então, o punho de fogo foi pra cima do Sakazuki, mas as coisas deram errado rapidamente. Akainu, com seus poderes de magma, criou um ataque mortal direcionado ao Luffy, obrigando Ace a pular para proteger seu irmão e tomar o golpe completo, o que foi fatal. Agora, isso sim é uma família leal que protege uns aos outros. Não é igual uns outros que temos por aí. Falando em lealdade, essa mulher segurou sua gravidez por 20 meses para salvar seu filho. Podcast de Iruji estava apaixonada pelo Rei dos Piratas e ia ter o seu filho. Mas quando ele se entregou, eles queriam garantir que ninguém da sua linhagem sobreviveria, incluindo seu filho ainda não nascido. Rudy sabia do perigo que sua criança correria se os marinheiros descobrissem sua existência. Então, usou sua força de vontade para estender sua gravidez, mantendo Ace em seu ventre por inacreditáveis 20 meses, só para mantê-lo seguro das garras do governo mundial. Isso vai muito além do extraordinário, tipo... A bicha basicamente usou haki para evitar de parir. No entanto, esse feito incrível teve um custo. Logo após Ace nascer, Rude morreu, pois seu corpo não aguentou o esforço de uma gravidez prolongada. Seu último ato foi dar o nome ao seu filho de Goldie Ace, mas ele mais tarde escolheu Podgas como sobrenome para honrar sua mãe. Uma morte realmente respeitável, vamos admitir. Falando nisso, esse próximo cara morreu respeitosamente pela sobrevivência de um país inteiro. Pedro era um guerreiro do país de Zou, mas ele sacrificaria sua vida pela nova geração. O Chapéu de Palha estava em uma situação difícil em Whole Cake após resgatar o Sanji e pegar uma cópia do Road Poneglyph. Mas as coisas começaram a ficar muito complicadas porque a maior parte do bando de mãe Yonkou, o vulgo Big Mom, resolveu persegui-los até que eles morressem. Só que Pedro acreditava fortemente no Chapéu de Palha, especialmente no Luffy, a quem ele via como o amanhecer de uma nova era. Ele também sabia que sua vida já estava com o tempo contado por ter perdido 50 anos da vida para os poderes da Soro Soro no Mi. Então, à medida que a situação se tornou desesperadora, Pedro viu uma oportunidade de dar ao Chapéu de Palha o tempo que precisavam para escapar. Ele confrontou Peros Peros, um dos filhos mais fortes da Big Mom, e detonou os explosivos presos ao seu corpo. A explosão foi enorme, destruindo o braço de Peros Peros e criando o caos necessário para que o Chapéu de Palha escapassem. Cara, essa morte foi realmente triste. Assim como esse próximo cara que sacrificou sua própria vida por uma criança doente. Corazon era membro da família Don Quixote, mas na verdade era um agente duplo da marinha. Quando ele descobriu que Law tinha apenas alguns meses de vida, ele o pegou para levá-lo ao médico. Mas mesmo depois de visitar os melhores doutores do mundo, ninguém conseguiu curar a doença da criança. Corazon se sentiu completamente devastado. Até que ele descobriu sobre a Ope Ope no Mi, uma Akuma no Mi que poderia salvar a vida do Law, mas que também era cobiçada pelo Doflamingo graças ao seu poder supremo. Sabendo os riscos, Corazon decidiu mesmo assim conseguir a fruta e entregar para o Law para comê-la, garantindo que sua doença fosse curada. Ele fez tudo isso pelas costas
costas do Doffy. E ele também sabia que caso fossem descobertos, isso significaria a morte. No fim, Corazon foi descoberto por Doflamingo, mas em seus momentos finais, ele usou os poderes da sua Akuma no Mi para garantir que Law permanecesse escondido e em silêncio, mesmo enquanto Doflamingo e sua tripulação o atacavam. O Rocinante foi brutalmente baleado pelo seu irmão, mas morreu sorrindo, sabendo que salvou a vida do Law. Esse cara pode não ter sido um Nin, mas com certeza teve uma morte bem parecida. Se isso aqui não prova que One Piece realmente tem algumas mortes honrosas, você precisa ver esse caso dessa mulher que morreu na frente dos seus filhos por simplesmente ser pobre. Bella Mary encontrou Nami e Nodiko como órfãos quando eram pequenas e viveram felizes na vila Kokoyashi até que Arlong apareceu. Arlong e sua tripulação de tritões tomaram o controle da vila, exigindo uma grana pesada com impostos. Se você não pudesse pagar, bom, era simples, era melhor dar tchau para seus familiares e ir encomendando o caixão. Bella Mary trabalhava duro, mas não era rica. Quando os capangas de Arlong foram cobrar, a bichinha não tinha dinheiro suficiente para cobrir todos os três. Em vez de salvar a si mesma e deixar as suas filhas diante de um destino cruel, ela escolheu pagar apenas por Nami e Nodiko se deixando de fora. Esse ato foi a maneira dela de garantir a sobrevivência de suas filhas, mesmo que isso significasse sua própria morte. Arlong, sendo o grande FDP desalmado que é, executou Bella Mary bem na frente de Nami e Nodiko. Isso foi terrível e realmente traumatizou a nossa navegadora por um bom tempo. Agora, nem todos os homens peixes são horríveis, como esse cara que morreu devolvendo uma garotinha para sua mãe. Fisher Tiger, o capitão dos Piratas do Sol, foi um herói para os homens peixes e sereias porque ele enfrentou a discriminação e a escravidão. Ele próprio foi um escravo em Marihuá, mas escapou e libertou inúmeros outros escravos de todas as raças com ele, incluindo Koala, uma garotinha que era escrava e que hoje a conhecemos como membro do exército revolucionário. E claro, o melhor chip pro Sadibo. Tiger decidiu ajudar Koala a chegar em sua cidade natal e, no início, ela estava muito traumatizada por ser escrava, mas depois de passar um tempo com os Piratas do Sol, começou a se sentir melhor. Mas a tragédia aconteceu quando finalmente eles chegaram à ilha que era a casa da garotinha. O Tritão decidiu levá-la pessoalmente, mas infelizmente as pessoas da ilha já haviam chamado os marinheiros avisando que eles estavam ali. Após dizer o seu adeus e virar as costas, ele foi emboscado e tomou muita bala. Os Piratas do Sol vieram ao resgate e mal escaparam com vida. Porém, Fisher Tiger precisava de uma transfusão de sangue para sobreviver. No entanto, ele recusou o sangue humano, apesar disso poder salvar a sua vida. A decisão do capitão não foi apenas teimosia, foi uma questão de princípios. Ele não queria dever a sua vida à raça que ele não conseguia perdoar completamente, mesmo que alguns humanos como a Koala fossem bons. Sua morte foi uma declaração poderosa contra o ciclo de ódio e discriminação. É meio óbvio, mas eu preciso falar que os humanos normalmente são bem malignos. Calma, nem todos. Esse próximo cara foi queimado vivo na frente dos seus amigos. Ozuki Oden era um samurai lendário de Wano. Ele era o herdeiro do país e tinha um sonho de abrir suas fronteiras para o mundo. Ele até foi parte da tripulação de Gold Roger por um tempo, o que no mundo dos piratas é quase que a mesma coisa do que ser uma estrela do rock. Mas quando ele voltou de suas viagens, encontrou o país em ruínas sob o controle de Orochi, que havia se aliado a Kaido, um dos 4 imperadores. Oden tentou derrubar Orochi para libertar Wano, mas acabou caindo nas teias de mentiras e manipulações dele. Orochi e Kaido, temendo o poder que esse cara tinha, decidiram executá-lo de uma forma bem humilhante, fazendo o coitado ser cozinhado vivo. Mas Oden, sendo a lenda absoluta que era, fez um acordo. Ele salvaria seus seguidores se conseguir sobreviver na panela fervendo por 1 hora. Em uma demonstração épica de força e amor pelos seus seguidores, Oden segurou seus vassalos acima da sua cabeça sobre uma tábua enquanto estava na panela de óleo fervente. O cara aguentou uma quantidade inacreditável de tempo, provando assim sua inabalável força de vontade e dedicação ao seu povo e ao futuro deles. Só que mesmo cumprindo sua parte do acordo, Orochi e Kaido não tinham intenção de jogar limpo. Quando o tempo de 1 hora acabou, em vez de libertá-lo, eles simplesmente o executaram a tiros. Nos seus momentos finais, Oden confiou seus sonhos aos seus seguidores, pedindo-lhes que abrissem as fronteiras de Wano e protegessem sua família. Beleza, mas esse próximo cara morreu vendendo sua alma ao governo mundial. Alerta de spoiler para o arco de Egghead. Bartolomeu Kuma era amplamente conhecido como um dos 7 Chiburukais, mas ele não era apenas um pirata poderoso. Haviam muitas coisas sobre seu passado que deixariam qualquer pessoa de queixo caído. Antes de se tornar um ciborgue pacifista, Kuma era uma figura importante no exército revolucionário. Mas aqui tá a questão. Kuma se voluntariou para o projeto pacifista dirigido pelo gênio Dr. Vegapunk. Esse projeto transformou Kuma em um ciborgue, mas por conta disso, ele aos poucos perderia sua humanidade, memórias e livre-arbítrio, tornando-se assim uma arma completa para o governo mundial. Mas por que ele faria isso? Bem, descobriu-se que Bartolomeu Kuma é o pai de Jiri Bonnie. Ela mais tarde descobriu as memórias de seu pai na ilha de Egghead e aprendeu que Kuma concordou em se tornar um ciborgue para salvá-la de uma doença mortal.
mortal. Mas essa nem é a pior parte. O arco de Egghead também lança luz sobre o passado de Kuma, revelando que ele foi escravo dos nobres mundiais. Logo após seu nascimento, o sangue de Kuma foi testado, revelando que ele era um bucaneiro, uma raça desprezada pelos Tenryubitos. Pouco depois disso, Kuma e seus pais foram feitos de escravos. A mãe dele morreu algum tempo depois, pois seu corpo não aguentou o abuso. E também descobrimos que foi o seu pai que lhe ensinou sobre Nika, o guerreiro da libertação. Um dia, quando seu pai dançava os sons dos tambores da libertação para fazê-lo se sentir melhor, um nobre mundial o matou bem na sua frente. Para completar, no grande evento de caça que ocorreu em God Valley, Kuma foi um dos escravos escolhidos para participar e, claro, ser morto e apenas contabilizado como pontos. Admito que esse foi um dos flashbacks que mais me pegou e me fez chorar, mas nem todas as mortes envolvem pessoas. Uma das mortes mais tristes em One Piece é, na verdade, a perda do primeiro navio do Chapéu de Palha. Primeiro de tudo, Going Merry não era apenas um navio. Ele era um membro da tripulação dado por Kaya, uma amiga da Vila Seal. Ele carregou Luffy e sua tripulação por inúmeras aventuras, tornando-se um símbolo de sua jornada e sonhos. Só que, por mais épicas que fossem essas aventuras, elas inevitavelmente cobraram seu preço no Merry. Apesar de todos os esforços do Usopp para mantê-lo vivo, o navio estava praticamente vivendo em tempo emprestado. Os danos eram irreparáveis. O Merry estava literalmente se despedaçando, então meio que continuar navegando se tornaria até mesmo perigoso para a própria tripulação. Isso levou a uma das batalhas mais emocionantes de toda a série entre Luffy e Usopp, discutindo se deviam substituir o navio ou não. A verdade é que a despedida do Going Merry é um dos momentos mais impactantes de todo One Piece. Após escaparem de Enies Lobby, a tripulação percebeu que era hora de deixá-lo ir. O Merry teve seu último momento de glória ao salvar a tripulação da morte certa, mostrando que ele era mais do que apenas um navio. Ele tinha uma alma. Em uma cena surreal e tocante, o Merry falou com a tripulação, agradecendo por amá-lo. Com isso, o bando deu a ele um funeral viking, incendiando-o e deixando-o descansar no mar. Foi uma despedida angustiante, sentida profundamente por cada membro da tripulação e espectador. Agora pausa, porque antes de a gente falar sobre o nosso último personagem, eu peço pra você se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos incríveis como esse daqui. Essa é uma das mortes mais importantes de One Piece, a exterminação da ilha de Ohara. Ohara era uma ilha no West Blue, famosa pelos seus estudiosos e bibliotecas. Essas pessoas eram super interessados na história do mundo, especialmente eles focavam seus estudos nos textos antigos, Glyphs, pedras que contêm segredos sobre a história proibida do mundo, incluindo o mistério do século perdido. Só que, obviamente, o governo mundial não estava nada satisfeito com o que os estudiosos de Ohara estavam fazendo. Eles temiam que Ohara descobrisse e espalhasse a verdade sobre o século perdido, um período que o governo quer manter em segredo a todo custo. Então o que eles decidiram fazer? Simples, eles rotularam os estudos de Ohara como perigosos e falaram que todo mundo ali eram criminosos e proibiram o estudo aos poneglyphs. Diante disso, o governo decidiu ir ao extremo e emitiu um Booster Call em Ohara. Basicamente um ataque militar sem restrições, onde uma frota de navios de batalha e vice-almirantes atacam com o objetivo de obliterar completamente tudo e todos na ilha. O objetivo era apagar completamente Ohara do mapa, incluindo todas as pessoas e suas pesquisas, garantindo assim que os segredos do século perdido permanecessem secretos. Apesar dos melhores esforços dos estudiosos para salvar seu trabalho e das pessoas tentando escapar, o Booster Call foi impiedoso. Ohara foi dizimada, seus prédios destruídos e inúmeras vidas inocentes perdidas. A única sobrevivente conhecida foi Nico Robin. Bom, se você gostou, deixa o like e comenta aqui embaixo que tipo de conteúdo você quer ver a seguir. Muito obrigado por ter assistido até aqui, foi um prazer. Hashira falando e vazando, eu fui.